Temos 4 evangelhos falando de uma pessoa só. Quem? Jesus. Muda um pouco a linguagem, porque eles querem retratar Jesus segundo o seu olhar. Segundo Mateus, Jesus é caracterizado como o rei dos judeus, aquele que veio reinar, aquele que veio governar. Você sabe que a Palestina do primeiro século, Jerusalém, ela estava sendo tomada pelo Império Romano e César era o seu rei. Então os judeus acreditavam que o Messias, que havia sido prometido, viria para tirar os judeus da mão dos romanos. E você percebe que no Evangelho de Mateus, Mateus começa falando de Jesus sobre a sua genealogia e traz a perspectiva de Jesus como aquele que veio reinar, então como rei. Em Marcos é um pouco diferente, porque Marcos vai trazer uma característica de Cristo como aquele que veio servir, e aqui eu estou sendo bem simplório, bem básico, para nós entendermos o contexto. Marcos vai trazer Jesus como aquele que veio servir. É no Evangelho de Marcos que você encontra Jesus dizendo para os discípulos que ele não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir. E é bem interessante essa concepção de Jesus, quando ele fala que veio aqui para servir. Por que eu acho muito interessante isso? Porque segundo Paulo, em Filipenses, Jesus não quis ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua glória, tomando forma de homem, entrou aqui nesse plano para morrer por nós e carregar uma cruz que não era dele. Então, segundo Paulo e segundo João, Jesus é o verbo, a palavra viva, carnada do céu. Jesus é Deus. Segundo João, segundo Paulo, Jesus é Deus que desceu para morrer por nós. É bem interessante essa concepção de Jesus no Evangelho de Marcos, que ele vai dizer que ele não veio aqui para ser servido, e poderia, e deveria, porque ele é o Filho de Deus, aquele que morreu para nos justificar, aquele que morreu para nos salvar, aquele que morreu para nos regenerar, aquele que morreu para pagar a dívida que não era dele, que era nossa. Então, olhando essa perspectiva de Jesus, ele tinha toda a autoridade, ele tinha todo o pedigree para chegar na Palestina, escolher os discípulos e falar: e vocês vão me servir. Eu não quero saber, porque eu sou filho de Deus, eu sou Deus, então vocês têm que me servir. Mas ele não faz isso. Jesus, ele é tão humilde, pastor, que ele nos ensina uma coisa. E o que ele nos ensina? Ele ensina que todo poder que se serve não serve para servir ninguém. E eu vou repetir isso aqui. Jesus, ele deixa claro na sua humildade que todo poder que se serve não serve para servir ninguém. Porque quando eu acho que o poder que Deus colocou para mim é para me servir, eu não sirvo para nada. Porque quando eu acho que Deus colocou um talento sobre a minha vida, que é para eu achar que eu sou melhor do que alguém, que é para eu achar que eu mereço status e fama, que é para eu achar que quando eu chego na igreja tem que ter tapete vermelho, para que eu achar, vai pregar a palavra só porque eu entendo um pouco de Bíblia, eu tenho que cobrar R$1.500 para pregar a palavra, para eu achar que eu sou alguma coisa, eu tenho que aprender um pouco com Jesus, porque Jesus deixa bem claro aqui que ele era tão humilde, que ele vai deixar para nós que o poder que estava nele não era para ele, muito pelo contrário, era para servir aqueles que não tinham Deus. E ele vai dizer, não é Igor, é ele, Jesus vai dizer: porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Para quê? Para ficar sentado na igreja e receber água da minha mão? Não. O Espírito do Senhor me ungiu, me capacitou para quê? Para pregar arrependimento aos cativos. E Jesus deixou bem claro que o poder de Deus que estava sobre a vida dele não era para ele, era para quem precisava. Começa aí. Começa aí. Eu não consigo entender crente que era obreiro, foi consagrado a diácono, já acha que é alguma coisa. Jesus não é primogênito, parece até que virou segundogênito. Semideus, eu não sei. Tem uns caras aí, pastor. É foda. Deus amado. Eu não indico muita gente não, irmão, para pregar não. Não indico. Os poucos que eu indico, eu sei que é homem de Deus.
Glória a Deus. Porque tu vai chamar uns camaradas aí, eu não vou dar nome não. E o cara, o pastor paga o Uber, o pastor tem que ter uma recepção, Eita. eu quero aí R$200. Ainda tem que ver se a igreja é grande, se tem gente. Esse cara tem que aprender com Jesus. Mas a gente que forma as pessoas a ser soberbas somos nós. Porque se a gente paga, se a gente dá ibope, a pessoa não muda. Forte. É forte mesmo, hein? Jesus deveria Eita, Jesus. e poderia bater no peito e falar assim: lavar o pé de vocês? Deus, Eu, filho de Deus, lavar o pé de vocês? Vocês estão de brincadeira, né? Não, mas ele, olha só, Jesus, eu não consigo. Assim, eu gosto de ler, pastor, eu gosto de ler. Eu gosto. Eu leio um monte de coisa. Eu sou um pouco doido. Mas eu já estudei, eu gosto da filosofia, sociologia. Eu gosto dessas coisas, psicologia, psicanálise. Acho que quando eu leio Jesus, sempre dá um nó na minha cabeça. Sempre. Como é que o Filho de Deus se ajoelha e lava os pés dos discípulos? Se era para lavar o dele. O Filho de Deus entrando no Rio Jordão falando: João, tu tem que me batizar. Que isso? Eu te batizar? Sou nem digno, João, para de palhaçada. É necessário, João. Humildade e humildade. Glória. Humildade não é falar bem. Princípio básico de humildade. Básico de humildade é saber que você não é nada. Não é porque eu sei alguma coisa que eu sou melhor do que você, porque alguém é melhor em alguma coisa, em alguma área específica. Mas isso não faz com que eu seja melhor do que você. Humildade. Pessoas que não é humilde, pessoas que não são humildes, para ela se sentir bem, ela tem que humilhar pessoas. Mas humildade é você se colocar abaixo de pessoas que estão abaixo de você. Glória. Deixa eu melhorar isso aqui. Aleluia. Melhorar isso aqui. Humildade. Pastor. Vou falar de mim. Humildade. Igor Luiz. Digamos que eu sou um presbítero. Não sou. Digamos. Humildade é nos colocar abaixo de um obreiro. Reconhecendo que eu não sou melhor do que ele porque eu sou presbítero. Glória. Mesmo sabendo que eu estou acima dele eclesiasticamente. Humildade. Jesus agiu assim. Sempre se colocava. Glória a Deus. Não, deixa eu lavar os seus. Humildade. Então, em Evangelho de Marcos, eu não vou falar sobre humildade não, é só... Evangelho de Marcos, ele trata essa ideia de humildade. Lucas vai falar sobre o Filho do Homem. Eu não vou parar nos 4 evangelhos para explicar para vocês com detalhe, porque o tempo não dá. Só tenho meia hora. Lucas vai falar de Jesus como Filho do Homem. No Evangelho de João é bem interessante que ele vai falar sobre o verbo. É uma questão muito maravilhosa ali, porque a ideia de verbo ali, de conhecimento, de razão, é extraordinária. Porque no Evangelho de João, pastor, eu acho isso lindo. No Evangelho de João nós vemos a graça e a misericórdia de Deus tendo pele, carne e osso. A graça e a misericórdia de Deus se manifestou. Oh, meu Deus. A graça e a misericórdia de Deus andou, pisou aqui, que foi o seu filho. Só que eu quero falar de Lucas capítulo 1, versículo 5. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Glória. Vamos lá, é isso aqui que eu quero falar. Lucas não é doutor. Nós temos o costume de ouvir, não, doutor, segundo o doutor Lucas. Você não encontra texto no Novo Testamento, a Bíblia chamando ele de doutor. A palavra doutor é uma palavra muito contemporânea. Igor, então o que Lucas era? Lucas era escravo. Quer um exemplo? O nome Lucas não é um nome judeu, é um nome grego. Se é um nome grego, ele não é de Jerusalém, da diáspora, ele é de fora. Se ele é de fora, ele conhece cultura grega e ele é alfabetizado. Lucas, ele era escravo de quem? De Teófilo. É só você ler o capítulo 1
1 até o versículo 1 até o versículo 6. Lucas é escravo de Teófilo e está escrevendo para Teófilo. E há quem diga que ele escreveu Atos dos Apóstolos também. Então Lucas não é doutor, Lucas é um escravo alfabetizado, que sabia ler e escrever. Porque a alfabetização na Palestina, ali na época de Jesus, eu vou forçar a probabilidade. 3% era alfabetizado. Nenhum dos discípulos de Jesus era alfabetizado. Isso não é coisas que o Igor está dizendo. Falando historiador, renomado, fala isso. Depois eu posso te indicar. Então Lucas, ele era alfabetizado, sabia ler e escrever, e ele está escrevendo. E ele começa falando aqui no versículo 5, que havia um rei, Herodes, que governava a Judéia. Só que ele começa agora a dizer sobre a vida de um casal, Zacarias e Isabel. É sobre eles que eu quero falar. Olha o que Lucas vai dizer no capítulo 1, versículo 5. Que Zacarias é do turno de Abias, e sua esposa Isabel era uma das filhas de Arão. Olha o versículo 6, a descrição que ele vai dar para o casal. Ambos eram justos diante de Deus, andavam sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. Isso é lindo a gente pensar. Por quê? Porque depois ele vai dizer, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Vamos entender isso aqui. Uma mulher hoje, no Brasil, no século XXI, ela não querer ter filho, ela não poder ter filho é uma coisa. Nós estamos falando da Palestina, nós estamos falando do primeiro século. Uma mulher, uma judia, ela queria ter filho. Porque filho na Bíblia fala de descendência, filho na Bíblia fala daquele que vai ajudar a família. Então é uma questão lógica que toda mulher queria ter filho. A ideia de filho aqui pode até, sem forçar a barra, pode até falar de uma ideia de promessa. Segundo um comentarista chamado PhD Chambre, ele vai dizer que como a Bíblia retrata uma ideia de avançada idade, vão se dar uma data aproximadamente para mais de 70 anos de idade. E seu comentarista PhD Chambre vai dizer isso. Então, ambos eram avançada idade, e aí eu estou estipulando aqui uma data aqui, de um número de idade, tinham mais de 70 anos. Isabel não podia ter filho porque a Bíblia vai dizer que ela era estéril. Outro problema. Um problema que nós temos aqui é que naquela época acreditava-se que uma pessoa tinha um problema exterior, era no mínimo por duas causas, duas vertentes. Primeiro, Deus, e como assim Deus? É só você ler no Evangelho de João, capítulo número 9, que eu falo sobre o cego de nascença. Quando Jesus olha o cego de nascença, a pergunta dos discípulos é, Senhor, quem pecou para que ele viesse nascer cego? Ele ou os seus pais? Por que eles vão perguntar isso? Porque eles acreditavam em uma promessa, numa profecia, abre aspas, que Deus visitaria a iniquidade dos filhos até a terceira ou quarta geração. Então a pergunta deles é, Senhor, quem pecou? Ele ou seu pai? Só que ele é cego de nascença. Se ele está dizendo que ele pecou, está dizendo que ele pecou dentro da barriga da mãe. E também havia uma linha teológica naquela época que acreditava-se, pastor, que a criança poderia pecar dentro da barriga da própria mãe. Ou Deus estava visitando a iniquidade dele por causa do pecado dos pais. Então o problema que nós temos aqui é que os discípulos estão dizendo, Deus é carrasco. Porque se ele nasceu cego, a culpa não é dele em si. É de Deus que puniu ele. É por isso que Jesus diz, vocês entendem tudo errado. O que vocês veem como mal não é um mal para Deus. Porque a concepção, entenda isso aqui, concepção de bem e mal é relativa e ela é humana. Glória. Se eu te falar assim, o que Deus é? Você fala, Deus é bom? Você não pode dizer com propriedade o que Deus é. Porque a concepção de bem e mal é nossa. Nós, seres humanos, que falamos o que é bom e o que é mal. O que Deus é? Deus é. Glória. E além disso, eu consigo dizer que Deus é absurdo. E não tem como definir ele. Porque se eu defino o que Deus é, eu estou reduzindo o que Deus é. E tudo aquilo que tem definição, ele tem começo, meio e fim. Deus não cabe dentro de nenhuma mente humana. Glória. Aleluia. Vai passar 100 anos na tua vida estudando teologia. Tu vai chegar na sombra
na sombra do que ele é. Eita Deus! Então, Jesus olha para Jesus e fala assim: vocês entendem tudo errado, o que vocês entendem de mal, acha que é mal, que Deus é mal. Não. Isso que vocês estão vendo como mal, Deus vê como uma oportunidade, porque Ele, a partir disso, vai ser um instrumento para a manifestação da glória de Deus. Do que você entende como mal, Deus pode olhar para você e falar assim: não é um mal. Eu vou usar esse mal que as pessoas acham para o meu nome ser glorificado através da sua vida. Glória a Deus. Segunda questão: por que você acha que toda vez que Jesus ia curar alguém, os fariseus se manifestavam e dizer que não? Porque eles acreditavam que se uma pessoa nasceu com um problema exterior, foi Deus que fez isso. Quando Jesus está curando pessoas, ajudando pessoas, até no sábado, e os fariseus se manifestam, os escribas se manifestam, meio que dizendo para Jesus: por que tu está fazendo isso? Não pode fazer isso. Tem um relato no Evangelho que Jesus está curando o homem e eles estão reclamando porque é no sábado, e Jesus fala: vocês são engraçados, né? Vocês são engraçados. Se vocês tivessem uma ovelha caindo no abismo, vocês não iam pegar só porque é sábado? Então, porque eu estou ajudando eles, eu não posso. Eita glória. Então percebe? Percebe que eles acreditavam que era Deus que fez aquilo? Dentro desse contexto de Isabel, podemos pensar que as pessoas pensavam, e eu não estou forçando, primeiro, que ela é estéril porque ela está em pecado. Porque Deus está visitando Glória. ela por causa do pecado dela ou dos pais dela. Segundo, ela nasceu assim porque Deus quer. Só que Lucas vai dizer que eles eram irrepreensíveis e viviam todos os mandamentos do Senhor. Essa teoria que Isabel tinha pecado cai por terra. Porque Lucas vai dizer que eles eram repreensíveis. Aleluia. Engraçada é a etimologia do nome da palavra, do nome de Isabel. O nome Isabel no hebraico significa Deus dá promessa, Deus faz promessa. Glória. Outro problema. Por que outro problema é? Porque todo hebreu ou todo judeu coloca o nome no filho segundo aquilo que está acontecendo, segundo aquilo que vai acontecer. Nós brasileiros colocamos o nome no filho porque achamos legal. Meu nome é Igor Luiz de Jesus Sá. E uma vez eu falei: mãe, por que meu nome é Igor Luiz de Jesus Sá? Por que meu nome tem Jesus? Ela falou: porque tu é de quase 5 meses. E eu fiz um voto: se Jesus te salvasse, eu colocava o teu nome, botava o nome de Jesus no teu nome. Eu falei: mas tá bom, quem é Jesus? Ela: não sei, o cara que te salvou. Eita glória. Meu irmão sabe estudar. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, que eu sou de Jesus mesmo. Glória. Minha mãe é católica, se dizia católica. Então o brasileiro ele tem um costume: achou bonito, sei lá, Douglas. Por que Douglas? Não achei legal, bota o nome Douglas, pronto, Douglas. Só que o hebreu não, o judeu não. Tudo que eles fazem tem um propósito, tem uma ideia por trás. Porque o nome no hebraico significa. Eu não sei falar muito hebraico, mas tem uma ideia de. A palavra é Hashem. Hashem tem a ver com currículo ou essência. Tu lembra quando Deus mudou o nome de Jacó? Por que Deus mudou o nome dele? Deus estava querendo mudar a essência dele, de trapaceiro. Glória. Aleluia. Deus muda a essência. Glória a Deus. Então, o nome na Bíblia tem um significado extraordinário. Deus mudou o nome de algumas pessoas na Bíblia. O nome se mudou. Então, o nome tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Então, o nome de Isabel significa Deus dá a promessa, Deus faz a promessa. Ela tinha uma intenção de ser mãe, mas não podia, porque era estéril. Agora imagina você, Isabel, saindo da porta de casa e os vizinhos falando assim: cadê a promessa? E já passou mais de 70 anos. Cadê a promessa? Não, o pior é isso. O pior é tu receber afronta e sendo fiel. Porque tu sair na rua e receber afronta, mas tu é um crente vacilão, tu só vive errando, tudo bem. Caloteiro, e tu não paga, vamos chamar de caloteiro. Mentiroso, vive mentindo, vamos te chamar de mentiroso. Tu quer que te chamam de quê? De honesto? Mas eu estou falando de uma mulher que Lucas está dizendo é irrepreensível. Não andava certinho. Sabe aquele crente certinho? Não falta um culto. O pastor fala: limpa a igreja, limpa a igreja. O pastor fala: marca o evangelismo, marca o evangelismo. Gosta de estar fazendo a obra. Isabel.
Só que não podia viver sua promessa. E o problema não era dela, porque ela vivia com Deus. Tinha relacionamento com Deus. Imagina, irmão, vamos entender isso aqui. Imagina Isabel sendo na porta de casa, vendo a vizinha grávida e ela não pode ser grávida. Uma vizinha pagã, que nem serve a Deus, grávida. E ela, que faz tudo direito e não pode ser mãe. Mais de 70 anos. Deus levanta alguém aqui hoje e diz: vou salvar o teu marido. Tu faz assim, eu vou contar os dias. Passa um ano, tu fala, aquela irmã estava na carne. Deus se levanta e fala, vou te colocar em tal lugar. Passa alguns meses, Júlio. O culto foi bom, mas aquela profecia foi da carne. Porque passou alguns meses. Porque a gente quer tudo na hora. E Deus nunca vai te dar nada quando você não tiver maturidade para administrar aquilo que Ele tem para te dar. Porque tudo aquilo que você não tem maturidade para consumir, aquilo acaba te consumindo. Dá um celular na mão de uma criança que não entende o que é isso. Porque Deus não vai te dar nada para te afastar dele. Foi Deus que me deu meu namorado. Te desviou? Não foi Deus, não. Porque Deus não vai te dar um namorado para tu se desviar. Foi Deus que deu meu carro. Pegou o carro, cadê o cara? Só vive na praia. Será que Deus ia te dar um carro para você sair da presença dele? Então entenda isso. A gente reclama com o mês que a profecia não aconteceu. Estou falando de uma mulher justa que tem mais de 70 anos e que não está vivendo a promessa. Deixa eu aplicar algo aqui para você dar glória. Versículo 8. Aconteceu que enquanto exercia o seu sacerdócio perante Deus na ordem do seu turno, segundo o costume do sacerdote, coube-lhe em sorte que é mais senso entrar no templo do Senhor. Segundo Flávio José, vai dizer que havia mais de 120 sacerdotes nessa época aqui de Zacarias. Deixa eu basicamente explicar para você qual é a função do sacerdote. Esse entrar no templo para oferecer incenso, tinha uma vez por ano e tinha oferecer incenso diariamente. Zacarias, ele recebe a sorte de entrar no templo para oferecer incenso. E oferecer incenso no templo fala de duas coisas: oração e adoração. Oração por quê? Porque percebe que quando o anjo aparece e fala assim: Zacarias, para de orar porque a tua petição foi ouvida. Ele entra no templo para oferecer incenso para orar. Mas não fala só de oração, fala também de adoração. E eu vou falar de adoração aqui, depois eu falo de oração outro dia. Ele recebe a sorte, entre mais de 120 sacerdotes, segundo Flávio José, para entrar no templo para adorar a Deus. Zacarias poderia bater no peito e dizer: eu não vou. Tem mais de 70 anos, a minha esposa é estéril, nós somos justos, e nós não vivemos a nossa promessa. Eu não vou entrar no templo para adorar não, Senhor. Só que a Bíblia é bem clara que ele vai exercer o seu sacerdócio, o seu ministério, a sua vocação. E a gente precisa aprender com isso aqui. A gente precisa aprender com isso aqui com Zacarias, sabe por quê? Porque Zacarias explica para a gente, deixa bem claro para a gente, que ainda que a promessa de Deus não se realize na minha vida, o que eu não posso fazer é colocar a vocação que Ele me chamou para fazer como segundo plano. Porque eu fui chamado para fazer alguma coisa. Se a promessa não aconteceu, eu largo a vocação porque a promessa não aconteceu. Antes da promessa se realizar, o que eu não posso deixar de fazer é de exercer a minha vocação diante de Deus. Porque se Deus te chamou como missionária para roda de oração, para mesa de oração, e tu recebe uma profecia, a profecia não acontece, tu entrega a carteirinha, tu está mostrando para Deus que tu é crente barganhista e não verdadeiro adorador. Porque crente barganhista, sabe o que é barganha? Barganha é relacionamento de troca. No século XXI tem um monte de crente assim. Relacionamento de troca. Engraçado que a gente não namora alguém, a gente não casa com alguém que se relaciona com a gente por troca. Tu namora alguém assim? Que só fica contigo por causa da troca? Se você dá, ele faz. Se você não dá, ele não faz. Se você abençoar, ele faz. Se não abençoar, ele faz.
Nós somos seletistas e nós não aceitamos. E a gente acha que Deus aceita isso. Crente barganhista é o crente que entra na igreja por causa do relacionamento de Deus por troca. Só vim para o culto para receber a bênção. Se Deus não dá, eu vou embora do culto falando que o culto foi muito frio. E aí a gente vira termômetro de culto, achando se o culto tá bom, se tá ruim, porque o culto ninguém tá falando nada. Que negócio é esse? Primeiro que o culto não é para você, porque o culto que te agrada talvez não agrada a Deus. E o culto que agrada a Deus talvez não te agrada. O culto não é para você, o culto é para agradar a Ele. Então esse negócio de sair do culto para medir culto se foi bom ou ruim, tu tem que sair da igreja e falar assim, tu gostou do culto, tu se agradou do culto, porque eu talvez não me agradei, mas te agradou, é o que vale a pena. É isso que é. Senão tu confunde culto, igreja com outback, com madeiro, com esquina, com lanchonete. Porque lanchonete e restaurante, você senta, pega o cardápio e escolhe o que te agrada e o que não te agrada. Eu gostei desse pregador, não gostei desse pregador. Eu gostei desse cantor, não gostei desse cantor. A irmã não gostei da irmã não, porque a irmã saiu do tom, desafinou. Eu não gostei do baterista, porque o baterista saiu do ritmo. Aí você está confundindo a igreja com o restaurante, achando que tu tem que sentar aqui e escolher o que te agrada e o que tu não agrada. Crente barganhista só vem para a igreja para receber alguma coisa. Mas eu acredito que tem verdadeiro adorador aqui nessa casa, que vem adorar o Pai Espírito em verdade. Cadê um verdadeiro adorador para levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Cadê o verdadeiro? Verdadeiro adorador, ele não está aqui porque quem vai pregar, quem vai cantar esse negócio, para com isso. Meu Deus. Ele vem para adorar, quer nem saber. O culto está muito bom. Por quê? Porque eu não estou aqui para receber nada, já recebi na cruz do Calvário. Eita glória! Glória a Deus! Essa mecânica de barganha, Zacarias está ensinando para a gente que antes da promessa acontecer, o chamado, a vocação tem que estar em primeiro lugar. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! O que ele me chamou para fazer, eu não posso abrir mão disso. Nunca. Mesmo que a promessa dele não se cumpra dentro do meu tempo. Aleluia, Jesus! É isso que a gente precisa entender. Não aconteceu, mas eu não paro de exercer, fazer o que ele me chamou para fazer. Para de entregar carteirinha. Para de dizer que não pode, só porque a promessa não aconteceu. Ele entra. Deixa eu correr. Por causa do tempo. Não entendemos isso aqui. Zacarias é sacerdote. Zacarias é o quê? É o quê? Sacerdote. Há uma grande diferença de profeta, sacerdote e sumo sacerdote. Basicamente, superficialmente, profeta nas escrituras não é aquele que entrega a revelação. Entregar a revelação é um dom do Espírito. Fulano é profeta, por quê? Entregou uma revelação. Não. Profeta é quem prega a palavra. Glória a Deus, aleluia! E você vê períodos na Bíblia. Há no mínimo 5 períodos na Bíblia de profetismo. Antigo, pré-clássico, clássico, escatológico e apocalíptico. Depois a gente ensinou isso aí em outro culto. Profeta clássico, Elias. Profeta escatológico, Jesus. Profeta apocalíptico, João. Profeta. E profeta é chato, irmão. Todo profeta é chato. Sabe por quê? Porque ele vai falar o que tu não quer ouvir. Glória! Todo profeta é chato, porque ele vai falar o que tu não quer ouvir. Glória! Se tu se diz profeta e tu não é chato, tu não é profeta. Eu não estou falando ser chato pela personalidade, não, porque tem gente que é chato pela personalidade. Eu estou falando porque é chato, porque geralmente o profeta vai apontar o dedo pra gente e vai falar assim, conserta. Glória! E aí fica chato. Aleluia, Jesus! Porque talvez eles não querem se consertar. O profeta é chato. Características de profeta. Ele, não é que ele impõe, ele traz a verdade e sempre vai contra o que é errado, injusto, mentira. Tá errado, tá errado. Profeta é aquele que fala, tá errado, e não tem meio termo. Por isso que é chato. Elias, tá errado, cara, tá errado. Tá errado, tá levantando um baú aí que não é pra... Tá errado, cara.
Bota tua casa em ordem. Profeta. Isso é característica de profeta. Glória. Quem quer ser profeta e diga glória a Deus? Glória. Tu vai ter muito amigo. Glória. Começa por aí. Quer ser profeta? Aprenda a viver no deserto sozinho e ficar em caverna sozinho. Porque teus amigos, se tu for profeta, se afasta. Pô, fulano é muito chato, cara. Toda Glória. vez que eu chego perto dele, ele fica falando uma coisa que eu tenho que mudar, que eu tenho que melhorar. Profeta. Sacerdote. O profeta, ele traz a mensagem de Deus e leva para o povo. É basicamente isso. Ele recebe a mensagem de Deus e leva para o povo. Profeta. O sacerdote, ele pega o povo e conduz a Deus. Glória. Zacarias é sacerdote. Vamos entrar aqui para nós pensarmos e finalizar. Misericórdia. Sacerdote. O que Zacarias teve que fazer? Por isso que nós lemos Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30 está falando sobre o altar de ouro, ou altar de incenso. No versículo 30 ou 35, vai falar sobre as especiarias que o sacerdote tinha que fazer. O sacerdote, ele entrava no templo, ou no tabernáculo. O tabernáculo e o templo é dividido basicamente por 3 partes. Vem comigo, por favor, que eu já vou finalizar. O tempo já estourou. Parte A, parte B, parte C. Parte A, pátio, tinha 2 mobílias. Quando você entrava no templo, qualquer hebreu podia entrar. Não podia tocar nas coisas, nas mobílias. Entrar podia. Qualquer hebreu podia entrar no pátio. Quando ele entrava no pátio, ele encontrava o altar de holocausto. E tem um significado, um simbolismo maravilhoso em cada mobília do templo. Depois ele andava mais um pouco, tinha pia de bronze. Pegava sol no pátio. O segundo lugar, a parte B, é chamado de lugar santo. No lugar santo não pegava luz solar. Então tinha que ter alguma coisa para iluminar de noite. Do lado esquerdo você tem um candeeiro, candelabro, ou mais conhecido como 7 castiçais. Do lado direito você tem a mesa das proposições, que havia 12 pães com ervas amargosas, que quando o sacerdote comia o pão, ele sentia um gosto de amargo, fazendo uma alusão de Êxodo capítulo 13, a qual o povo estava saindo do Egito. E quando ele comia do pão, sentia amargo, fazia uma alusão do Egito. Glória a Deus. Perto do lugar santo dos santos, onde está a Arca da Aliança, que eles falam que é a supremacia da presença de Deus, está o altar de ouro ou o altar de incenso. O que Zacarias teve que fazer? Não é palavras do Igor, depois você lê isso no capítulo 30. Zacarias teve que fazer o quê? Ele entrou no lugar santo. Segundo esse capítulo 30, Deus fala, quando ele entrar, Deus fala para Moisés, falar para Arão. Quando ele entrar, manda ele no candeeiro ou nos 7 castiçais, de dia, limpar. De noite, ele coloca azeite e depois enche. Depois, ele pode ir no altar do incenso para oferecer incenso. Então, primeiro,